quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite, minha gente, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma live livre, todos os domingos, 20 horas. O Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, aqui em Camusim, promove essa live, né, com temáticas mais diversas. Que a gente seja sempre muito bem-vindo a esse espaço de diálogo, esse espaço de reflexão, esse espaço em que a gente vai conversar sobre as coisas da vida. Na noite de hoje, a gente tem a grata satisfação de ter o nosso querido Assis, que para a gente, o nome dele é Francisco de Assis Salvador. E aí a gente brinca com ele, chamando ele São Francisco. São Francisco de Assis, que é, muitas vezes, Salvador, né, nas tarefas no Chico Xavier. A gente está tentando ver se a gente consegue substituir o equipamento. Deixa eu ver se vai funcionar agora. E... Isso é porque tá o outro equipamento tá ligado, viu? Tem que desligar o outro agora. Eu desliguei. Vai desligar o celular. Pronto. Ok. Agora. Pronto, agora sim. São as coisas da informática, as coisas da tecnologia. Seja bem-vindo, querido Assis. Tá me ouvindo bem? Ouvindo bem. Pronto. Seu som também tá bom. A todos que estão chegando aí agora, estão nos acompanhando, sejam todos muito bem-vindos. Como já disse anteriormente, é um espaço onde a gente vai, inclusive, abrir espaço para que as pessoas possam não somente comentar, mas também fazer perguntas, né? A temática de hoje é sobre espiritismo. Espiritismo em movimento. Vai falar do movimento espírita, mas vai também falar do espiritismo, como ele abrange das mais diversas formas a nossa vida, inclusive a nossa vida cotidiana. Então a gente está trazendo aí o boa noite do pessoal que a gente já colocou aí na tela, né? O César, o Wilson Freire, o Garcia, daqui pertinho, nosso querido Garcia, do Mensageiros do Cristo, São Joaquim do Monte, Rosinaldo Santos, o professor aí de Bezerros, né, Assis? Está dando boa noite para nós, para todos que estão acompanhando. Mas o seu boa noite, querido. Seja muito bem-vindo, viu? Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que estão acompanhando essa live. Estamos aqui para conversar, né? Que eu gosto de fazer essa conversa, essa interação com as pessoas,
para poder entender, né, o que é espiritismo, o que é movimento espírita. E isso é muito importante, porque às vezes as pessoas confundem e misturam muito, né? Então, isso é para essa live de hoje, para tirar essas dúvidas e entender melhor isso aí. Exatamente. Eu acabei não apresentando direito por conta da questão técnica. O Assis, né, ele é dirigente lá do Centro Espírita Apolo, nossa casa irmã aqui pertinho, em Bezerros. Assis também foi o primeiro palestrante, né, de abertura aqui do Chico Xavier. Assis foi nosso instrutor, né, do ESD, instrutor na Mediúnica, participou aqui durante muito tempo, todas as semanas aqui com a gente, no processo de desenvolvimento mediúnico. Assis foi até pedreiro aqui na nossa casa, na construção física, né, do Chico Xavier. Vou registrar ainda aqui as presenças do pessoal que estão chegando agora. A Creonice, boa noite, família Chico Xavier. Boa noite, Creonice. Creonice é assídua aqui na nossa live livre. Ela que é da Escola do Mestre, lá em Rio Doce. A Andresa Q. Silva, opa, chega, estamos juntos. Seja bem-vinda. Tiago, opa, Tiago, beijo para ti. Estamos acompanhando com muita alegria. Seja bem-vindo, querido. E comendo cuscuz com soja, uma delícia. Pois é, Assis, querido. Nessa noite a gente vai falar muito, né, sobre os mais diversos temas, né? Como quem viu, inclusive, a chamada, viu que a gente está abordando temas muito diferentes, mas que são temáticas do momento, né? E o que o Espiritismo pode falar a respeito. Também a presença de Soraya Trautwein Kamal Vidal. Espero ter pronunciado seu nome. Viu, Soraya? E aí, Assis, vamos começar pela questão que estamos mais próximos agora, né? Que é amanhã, dia 2. É uma data em que se lembra, né, o dia de finados, né, dos irmãos que partiram para a Pátria Maior. E aí eu queria que você pudesse trazer para a gente alguma reflexão, em especial para os que ficam, né, para os familiares que ficam aqui, para os que choram, né, a perda dos que partiram, e como é que a gente pode, todos nós, né, tanto nós, parentes dos que partiram, parentes dos mais próximos, como é que a gente deve se portar, Cis, nesse momento, né, em que as pessoas partiram para a pátria, que a gente muitas vezes chora, mas a gente precisa tentar entender, né, que o choro, como é que deve ser compreendido. Enfim, eu queria que você pudesse dirigir, logo nesse início, para essa questão sobre o dia de finados. Assim. Ô, Leandro, a gente tem que, primeiro, procurar entender cada tradição, né? Cada religião, cada pessoa entende de uma maneira. Então, a gente tem que, primeiro, respeitar essas pessoas. Não é que a gente vai dizer que está certo ou está errado, né? Para elas estão certas. Certo? O que elas estão fazendo, o que está fazendo está certo. Você vê bem, eu fui criado, né, minha família nunca foi assim a cemitério, eu não sei quando vai enterrar alguém, mas não costuma ir a cemitério. Então isso é da minha família, né? Fui criado assim. E cheguei no Espiritismo também, a gente vê que não precisa ir ao cemitério. A gente reza pelas pessoas, ora pelas pessoas, onde a gente achar melhor. Pode ser em cemitério, pode ser em casa, pode ser na igreja, pode ser no centro, espírita, onde quer que a gente lembre das pessoas, a gente pode orar por elas. E a gente espírita sabe que essas pessoas não morreram, elas não desapareceram, elas estão aí, certo? Muitas vezes não está lá no cemitério. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas têm medo de cemitério. Se a pessoa tem medo de cemitério, nós somos aqueles que vão morrer futuramente e vamos estar lá no cemitério.
né, vai ser enterrado lá. Quem tem medo do cemitério, quando acordar, que vê que está dentro do cemitério, a primeira coisa que vai fazer é sair correndo, né? Vai sair correndo e sai do cemitério. Então, aquele já não vai estar lá no cemitério. Ele vai sair, o espírito sai, acordou, sai e vai embora, certo? Então, a gente vai ver que ele não está ali. Mas se você lembra do seu parente, é a melhor maneira de lembrar dele, quer ir lá orar, faça isso. O importante é orar por ele. Agora, não é aquela oração querendo trazer ele para perto de você. É orar pedindo a Deus por ele, pedindo a Jesus, a espiritualidade, para ajudá-lo, para ele entender o momento que está acontecendo, né? Isso que é importante. Mas a gente não pode dizer que fulano está certo ou fulano está errado. Não, todos estão certos. O importante é o sentimento que tem pelo seu parente, pelo seu amigo, e fazer isso com naturalidade. A gente vê lá no México, né, dia de finados, é feita uma comemoração, onde as pessoas vão fazer almoços, né, lá perto do túmulo do parente, e esse almoço eles fazem como se ele estivesse ali, né, estivesse ali almoçando com ele, participando disso. Então a maneira deles é homenagearem os seus parentes. Então a gente vai dizer que está errado? Não, não está errado. Certo? Aquele foi acostumado a isso, é a tradição do povo dele. Né? A gente vê o pessoal, o budista vai lá, bota um altar, bota maçã, bota algumas comidas lá. Então, isso é errado? Não. Ninguém está errado. Cada um, depende de cada um. A gente não pode estar condenando ninguém, nem preconceito. Né? A gente diz o seguinte, seu parente não está ali. Ali foi depositado o corpo. Né? Seu parente pode estar em um lugar muito melhor do que aquele. Né? Agora, ore por ele, peça a Deus por ele, de maneira simples, converse com Deus, certo? Que com certeza eles vão receber essa oração, porque a oração tem força. E quanto maior a emoção a gente botar na oração, mais ela atinge o patamar mais alto. E a espiritualidade encarrega de enviar essa emoção para o seu parente, que com certeza vai ajudá-lo muito. Pode até ele estar triste, sofrendo, mas quando chega essa energia, dá renovação para ele, e ele com certeza vai se sentir bem. Então é isso que a gente tem que fazer. Ore sempre, não importa onde, certo? Mas ore pelo seu parente, que isso é importante. E a saudade que a gente deixa, né, que ele deixa, é saudade natural. A gente vai ter saudade de quem gosta. A gente não vai ter saudade de quem não gosta. É a pessoa que a gente gosta, que a gente ama, aí fica aquela saudade, aquele vazio, que só o tempo, né, que pode ir tirando tudo isso aí, diminuindo essa saudade, mas a gente sempre vai lembrar. Então, essa saudade é natural. A gente não consegue assim, não, eu quero acabar com essa saudade e acabar. Não. Isso é sentimento, é emoção, né? Então, ore sempre pelos seus parentes, pense sempre nele em coisas boas, não queira trazer ele de volta, porque você não vai conseguir trazer, mas ore sempre, peça a Deus e a espiritualidade, ao anjo da guarda dele, que possam ajudá-lo. Então, essa é a minha reflexão. Perfeito. A gente, inclusive, achei perfeito, Assis, o que você disse, no sentido de que não é que estão errados, né? São as questões, né, de compreensão, né, de como as pessoas compreendem. Há muitos anos atrás, teve um senhor que o filho tinha partido, né, para a parte espiritual, e ele, aqui inconformado, ele quase todos os dias ia ao cemitério, e aí chorava e tal. Até que eu tive uma oportunidade de até conversar com ele, né, e dizer assim, a gente compreende a sua dor, mas se o senhor deseja tanto pedir por ele ou orar por ele, faça isso em casa, ao invés de levá-lo para lá, né, já que o pensamento atrai. Faça isso em casa, ore por ele, agradeça também, né, pelos momentos, né, que estiveram juntos. É porque muitas vezes a gente fala, né, porque perdeu e esquece de agradecer tanto a Deus.
tantos dias bons, positivos, né, que a gente passou juntos, né, Assis? Mas é isso mesmo. E Nessa questão, Assis, a gente tem que sempre respeitar o outro, né? isso. Nessa época, Assis, né, de dia de finados, tal, a gente pode dizer que existe uma vibração diferente, essa vibração muda. Muda, Leandro, e como muda, né? Você sabe, egrégora essa união de pensamentos, né? Quanto mais pessoas pensando, quanto mais pessoas oram junto naquele momento, transforma, a gente vê. Quando chega no Natal, como muda, né? A gente sente que mudou. Quando chega na Semana Santa, muda. Então, cada data que as pessoas comemoram, liga os pensamentos ali, a energia transforma. E energia pensamento é energia em movimento. Então, toda essa energia vibra, né? Vai vibrando e vai atingindo todos os patamares. E, com certeza, transforma o dia, transforma, até o clima transforma nesse momento. Isso. Com relação a essa questão, né, de mudança, uma vez uma pessoa perguntou se a gente poderia comparar essa mudança, né, de vibração do dia de finados com a vibração na época de carnaval. A gente sabe que muda muito também né, essas vibrações na época de carnaval, mas tem como a gente comparar um tipo de vibração com outro, Assis? Olha, comparar uma com a outra não tem como, né? Porque carnaval, o que é o carnaval? É uma festa da carne, né? Como a própria palavra diz, né? Então as pessoas fazem o quê? Se esbaldam, faz tudo que é coisa errada por aí, é muita bebida, né? Coisas que a vibração vai lá para baixo, né? Então, não é de finado. De finado não é que você está pedindo pelo seu parente, você está orando por ele. Então, não pode se comparar o patamar de energia como é que fica. Mas o carnaval, dependendo do ambiente, vai lá para baixo, vai, e muito, viu? E quando você está orando, o patamar vai lá para cima. É bem diferente, né? Nessa questão, já que você falou, né, dessa questão das questões, né, materiais e tal, a gente pode dizer, né, que o mundo sofreu, ou passou, vamos dizer assim, passou por um período, né, chamado de Revolução Industrial. A sociedade, depois de muitos anos, passou por uma revolução que as pessoas chamaram de Revolução Sexual. Assis, você acha que está faltando chegar o momento da grande revolução espiritual? Olha, Leandro, eu posso dizer que está chegando, né? Porque isso vem lentamente, né? Não acontece assim de uma hora para outra, né? E vem havendo essa transformação. A gente vê muita gente envolvida, principalmente a gente vê o voluntariado. O voluntariado é uma maneira com que as pessoas estão servindo sem receber nada por isso, e isso aí vai mudando, transformando as pessoas, os sentimentos das pessoas. Vocês veem, 4% da população brasileira é voluntária. Né? Quantos milhões são, né, de voluntários? Mais de 8 milhões de pessoas voluntárias no Brasil. Veja quanto sentimento. Ajudando as pessoas. Pessoas que são beneficiadas, ora por elas. Então, isso é uma transformação muito grande. A gente vê agora, com essa pandemia, as pessoas ficaram mais em casa. Né? Se aproximou mais a família se juntou mais. Então, aqueles que davam mais valor à família, aumentou mais. E aqueles que não davam, estão dependendo da família, estão aprendendo a conviver novamente em família. Então, essa pandemia também veio aí para dar uma ajustada nas pessoas, né? E também mostrar que a gente consegue viver sem muito supérfluo. A gente consegue viver com aquilo que Deus nos dá, e a gente não precisa valorizar tantas coisas materiais. Que essa transformação espiritual vem de sentimentos, né? De emoções que a gente precisa viver. Não emoções no sentido de se esbaldar, mas emoção de sentimento, de amor, né? É que a gente precisa desenvolver muito mais. E quando a gente tiver
esse sentimento mais aguçado, a gente sabe que a transição está chegando no final disso aí. Quais seriam, assim, isso que a gente poderia dizer? Porque, assim, tudo na vida traz todas as experiências, elas trazem coisas positivas. Por piores que sejam, elas trazem coisas positivas. O que seria uma lição positiva que a gente poderia tirar desse momento, Assis, dessa pandemia, né, desse afastamento? O que é que a gente poderia aproveitar de lição para a vida, para o resto da vida? Não é somente para dizer assim, não. A lição é, enquanto estiver em pandemia, a gente tem que fazer isso, isso e isso. E depois voltar ao chamado normal. Qual seria a lição que a gente pode aproveitar para o resto da vida, para nós, como sociedade, como seres humanos? Olha, em primeiro lugar, Leandro, a gente tem que ver o seguinte, que essa pandemia coloca todo mundo igual. Né? A doença atinge a todas as pessoas. Né? Atingiu, a gente vê muita gente importante aí, que pegaram, muita gente se foi, e a gente vai vendo, né? A situação que cada um está passando. Então, uma das coisas é essa, igualar. E outra coisa, a gente vê que não é o dinheiro que vai resolver o problema, né? Da pessoa e faz com que ela não pegue, né? Outra coisa é aproximar as pessoas, aproximar a família, né? A gente vai começar a valorizar mais a família. Por quê? Porque a gente vai passar mais horas juntos, pai com filho, e principalmente tem pais que não suportam tá cuidando de filho, só quer estar na final de semana, sair todo mundo, ir para os amigos, né? E quando chegou esse momento que é de recolhimento, mais junto à família, a gente vê que as pessoas tiveram que reaprender a conviver em família. Isso é muito importante, conviver em família. Eu sempre digo às pessoas, a família é o porto seguro de todo mundo. Né? E nós estamos na família certa. Né? E outra coisa também, como eu falei, é a gente saber que a gente pode viver sem muitas coisas que a gente dá valor. A gente dá um valor para certas coisas que não é um valor certo. Então a gente tem que começar a valorizar as coisas boas, momentos bons, lugares bons, né? Evitar essas aglomerações, tanta coisa. A gente vê, por exemplo, quer ver uma coisa? A gente vê esses artistas que ganham milhões, né? Então passou a não poder fazer show, não poder, esses cantores e tudo mais. Quanto foi que eles deixaram de ganhar? Deixaram de viver? Não. Mas a gente vê que veio para todo mundo, atingiu a todos, né? Mas que esse pessoal, os jogadores de futebol, então tudo isso para repensar, nós temos que repensar o que é que está errado. Será que essa discrepância de dinheiro é bom, é ruim, aproximou mais as pessoas? Então temos que pensar bem, raciocinar e ver que essa pandemia não veio só para matar as pessoas, não, veio também para aproximar elas. Você disse assim, estamos na família certa. Mas tu sabe que às vezes a gente comenta assim e tem gente que diz assim, porque você não conhece a minha. E aí a gente sabe, né, que é a família certa. E aí, como é que a gente se dirige a essas pessoas assim? Como é que a gente explica por que elas Olha, são a família certa? muitas pessoas dizem, não, porque minha família eu queria que fosse igual não sei quem, né? Minha família fosse igual, meu pai fosse igual. Eu digo, olha, não queira não. Por quê? Quando você vem para o seio dessa família, vocês já se prometeram lá na espiritualidade, concordaram, né, que viriam para se suportar, para evoluir junto. Às vezes a família toda é equilibrada e vem uma pessoa desequilibrada, para a família acolher e ajudar essa pessoa, esse espírito a se reequilibrar. E às vezes é um espírito muito forte para uma família desequilibrada, para equilibrar a família toda. Então, nós vemos na família certa porque é naquela família que a gente vai conseguir evoluir mais rápido, melhor, e aprender a conviver novamente. Então, por isso que eu digo, estamos na família certa. A gente é que age errado. Temos que aprender a conviver melhor. Verdade.
nesse período, né, de pandemia, as casas, inclusive as casas espíritas fecharam, né, todas as religiões fecharam seus templos e tal. Mas falando de casa espírita, né, que são as casas que a gente está responsável, que a gente trabalha, que congrega, essas atividades que a gente precisou suspender, as atividades presenciais, né, porque a gente continuou mantendo outras atividades não presenciais. Mas as presenciais, como é que isso a gente pode dizer que afetou na vida das pessoas assim? Olha, primeiro, o que afeta é porque as pessoas têm que ver, né, para crer, né? Muita gente só acredita naquilo que vê. Se vem para o centro espírita, tomou um passe, né? O passista aplicou o passe, aí ela disse, não, agora eu tomei um passe. Mas se a espiritualidade aplica o passe coletivo, que para mim tem muito mais efeito, mas as pessoas não viram, não confiam, né? Mas eu não vi nada, não senti nada, né? Mas aí a espiritualidade vem e aplica um passe, trazendo muita energia, né? Inclusive, teve uma senhora lá no centro que, quando terminou a reunião, teve um passe coletivo, e quando terminou, ela saiu e disse, chegou em casa e ligou, dizendo que tinha sido operada a perna dela, que ela tinha uma varize que estava em ponto de estourar. Quando chegou em casa, a varize tinha se acabado, aquela varize, né? Ela disse que foi operada lá durante a reunião, durante o passe coletivo. Esse passe coletivo fez com que ela sentiu alguma fisgada na perna, quando chegou em casa, cadê a varize, né? Que era aquela varize bem grossa, estava a ponto de estourar. Inclusive, ela estava usando uma meia para proteger e tudo mais, né? Então, para a gente, depende da pessoa, da fé da pessoa. A espiritualidade não vai fazer diferença, tá? A diferença, esse contato com a gente e tudo mais, é para a gente a diferença. Que a gente é acostumado com forma física, né? As coisas sólidas que a gente pode tocar, coisa ponderável, né? Então, a gente, ainda que não tenha essa fé, né, essa fé vacilante, não é uma fé raciocinada, a gente vacila nisso aí. Mas, para as pessoas, a única diferença que tem é isso. Mas que a espiritualidade não deixou de fazer seu trabalho, nem deixou de dar assistência. Eu vejo sempre, as pessoas ligam, né, para minha esposa, que ela faz vibrações pelas pessoas, né, e as pessoas estão com problema de saúde, aí liga para ela, vai se operar, liga para ela fazer a vibração, e ela sempre faz vibração, e nesse período aumentou mais ainda os pedidos das pessoas. Quer dizer, para a espiritualidade não tem diferença, a diferença é a gente. É a gente que precisa da espiritualidade, né? Embora a gente sente muita falta, né, Assis, do momento, né, Do de estar aconchego, ali. Eu do sou uma abraço. pessoa, eu sou uma pessoa muito tátil, né? E assim, você não faz ideia, sabe que eu já falei para você, o quanto essa falta, né, do abraço. Eu gosto daquele abraço sentindo, né, apertando, né? Mas vamos voltar a isso Logo, logo a em gente breve, volta. se Deus quiser. É, É verdade. Vamos a mais uma questão vamos lá. nesse momento. Quais seriam as atividades espirituais, assim, as espirituais, que a gente pode desenvolver com o auxílio, né, da tecnologia? Olha, Leandro, a gente tem feito aqui no Centro Espírita, as pessoas têm se reunido, assim, não fisicamente, mas em determinados horários para fazer vibrações, né, orar pelas pessoas. Tem grupo de pessoas que se reúnem para fazer isso, principalmente quando sabe que alguém está doente, né? Aí se reúne naquele horário, marcada hora, então as pessoas começam a se recolher e fazer as orações ali, pedindo para as pessoas, isso é importante. Essas lives que você tem feito desde o início também é muito importante para as pessoas ouvirem, saberem que elas não são esquecidas, que estamos nos preocupando, estamos fazendo algum trabalho para dar assistências a ela. Outra coisa que a gente
tem que estar em mente é o seguinte: as pessoas têm necessidades, principalmente físicas. As pessoas carentes têm necessidades. Aqui um grupo de pessoas se reuniu e começou a fazer um trabalho para dar assistência a essas pessoas. Como eu faço parte do grupo de risco, eu não estava indo para esse trabalho, né? Por recomendações. Então, mas a pessoal que não faz parte do grupo de risco estava ajudando, fazendo campanha, dando assistência às pessoas, porque as pessoas, em primeiro lugar, têm necessidades físicas. Né? Essas necessidades físicas são grandes, a gente sabe. A população, e principalmente agora, nesse período, que precisa de muita ajuda. Então, lá, o Santa Amaro continuou fazendo um trabalho de ajuda, né? A pessoa que ficou à frente foi Rosário e Thelma, dando assistência. Um grupo de pessoas ficaram fazendo campanha, estava Lília, estava fazendo campanha, Rivaldo, Pierre, né? Um grupo de pessoas fazendo para ajudar. Então, primeira necessidade vem a necessidade física. Ninguém consegue orar de barriga vazia, né? Então, primeiro tem que encher a barriga das pessoas para poder elas orarem. Porque se uma da pessoa fecha os olhos e vai orar, a barriga roncando, ela vai ficar olhando para a comida, vai esquecer das orações. Então, é preciso, primeiro, suprir as necessidades físicas das pessoas. E outra coisa também que a gente pode fazer com as pessoas é um momento das pessoas parar para orar, para receber ajuda, alguém direcionar nessas orações, e as pessoas todas ligadas. Hoje a gente tem a tecnologia que facilita muito isso, né? Pelo Google, pela Facebook, pelas conferências, e nesse momento a gente pode fazer isso. Então, a tecnologia vem para isso, para ajudar, não é só para divertir as pessoas, para ajudar também. Isso é muito importante, que através dessas tecnologias a gente pode fazer muita coisa. É verdade. Estou colocando também aí a participação do pessoal, né? Tá dando boa noite. A Tiago, agora há pouco, ele colocou pessoa tátil, estamos sentindo falta dos abraços e beijos do coração. Verdade, Tiago, você não imagina quanto. Teve a Terezinha um pouco antes, né? Que deu boa noite. Teve a Marisa também participando, dando boa noite pra gente. Deixa eu ver aqui, parece que tem uma. Deixa eu ver aqui se é uma pergunta. Até mesmo as pessoas necessitadas, por vezes, para que haja uma maior receptividade do auxílio, sentem necessidade de estar presente na casa espírita. É verdade. Né? Muitas vezes a pessoa precisa, né, dessa questão do se sentir, inclusive, que está sendo feito algo, né? De que algo está acontecendo, de sentir aconchegado, de sentir, né, recepcionado. Essa é uma das faltas, né, que faz a casa espírita. Mas isso. É aquela história, talvez seja a preparação, né, para a gente viver no mundo espiritual, né? Agora estou sem pressa de ir para lá. Eu costumo dizer, olha, eu não tenho medo de morrer, mas estou sem um pingo de pressa. Não pode ser de pressa não, né? Não. Não é, mas talvez seja isso, né? Um trabalho bem feito. Mas talvez seja isso também, né? Assim, também é isso, né? Exato. A casa aberta tem também esse lado altamente positivo, né? Desse trabalho Com certeza. Da presença. Aí dentro disso a gente pode se questionar se essas atividades espirituais, eu estou falando, citando especificamente, né, as espirituais, porque às vezes a gente imagina, né, que uma atividade espiritual só poderia ser feita todo mundo lá dentro da casa espírita. Mas aí essas atividades espirituais, assim, elas, no caso dessas remotas, né, ou virtuais, através, né, da internet e tal, elas podem apresentar resultados satisfatórios? Pode, como pode. A gente sabe que a energia não tem distância, né? O pensamento não tem distância, né? E a energia chega, né? A gente botando emoções, a espiritualidade está presente, né? Não é só dentro da casa espírita.
em todos os lugares, e as pessoas que estiverem reunidas, Jesus disse, 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali estarei. E quando a gente está na internet, estamos nas redes sociais, estamos também reunidos, em nome de Jesus, estamos reunidos, e ali ele está porque para ele não tem espaço, não tem distância, né? Então, essa energia chega, e chega forte, né, para as pessoas. Agora, a gente também a gente não costuma absorver as energias, né? A gente costuma, parece só é quando o passista aplica o passe é que a gente absorve. Mas a gente tem que estar preparado, abrir a nossa mente, né? Abrir nossos chakras, aprender isso, para poder absorver essas energias. E essas energias chegam forte, viu? Eu sinto isso nesses momentos, principalmente os momentos que está passando por alguma dificuldade, eu busco absorver essas energias. Aprendi a fazer isso porque não é fácil aprender isso, eu aprendi com o tempo a absorver essas energias e, além de absorver essa energia, também transmitir ela. Absorvo a energia, os fluidos cósmicos, né? E lanço eles, né? Pode ser através da mão, através dos pensamentos, através da figura da pessoa, lembrar da pessoa e transmitir essa energia. E chega com força. E sinto também a devolução dessas energias. Isso. Trazendo o Espiritismo a 6 para esse momento agora da sociedade, não somente o momento da pandemia, mas a sociedade como um todo. Como é que o Espiritismo pode contribuir para a sociedade? Olha, a sociedade, nós fazemos parte da sociedade, né? Nós não devemos nos excluir, somos cidadãos, como outro qualquer cidadão, né? E como espírita, a gente sempre recebe orientações, né, da espiritualidade, do que tem lido muito a respeito, né? Então a gente tem que não se excluir, se incluir na sociedade, né? Jesus não se excluía. Ele dizia, eu vim para os sãos, vim para os doentes. Então, se a gente se exclui achando que é melhor do que os outros, o erro está na gente. Então, a gente tem que ir ali onde necessita. Então, onde a sociedade está precisando? É ali que a gente tem que estar. É ali que a gente tem que dar o exemplo, né? E nós estamos ali, podemos ajudar, e muitas pessoas precisam, e a necessidade é grande. Então, em sociedade, a gente pode muito contribuir. Não se exclua. Qualquer religioso que se exclui, ele está errado. Eles têm que estar incluídos na sociedade, tem que estar dentro. Onde tem um problema, vamos resolver, vamos nos unir, vamos juntar força, vamos tentar resolver. Porque se a gente ficar só na observância e só orando, não vamos resolver, não. Eu costumo dizer que é mais santa as mãos que fazem do que as bocas que oram. Então, vamos fazer, né? Vamos, em movimento, fazer o trabalho e correr atrás, porque é muito mais santa as mãos que fazem. Até porque, na palavra oração, né, tem duas coisas aí, né, que, embutidas na palavra, né? Uma é orar, que é o falar. Oi, tá cortando aí, é? Tá cortando aí, não, né? Caiu um pouco, né? Ficou ali, tá. Você começou a falar na hora... Depois vocês que estão acompanhando, deem um retorno para ver se está cortando o meu, né, enquanto eu estava falando, ou se é só da vinda lá de Assis. Para ter uma ideia dessa parte técnica, por favor, viu, gente? Assis, dentro dessa questão... Cortou o seu, inclusive você saiu da imagem. Vamos ver o pessoal que está acompanhando nós dois ao mesmo tempo, para ver. Certo. Aí fica...
Aí eu estava falando, né, na questão, né, da oração, né, existem aí dois conceitos que a gente pode colocar dentro dessa palavra, né? A primeira é a orar, que é o falar, mas também tem a ação, né? E a oração é uma coisa completa assim, né? É orar, É, é falar e agir. e agir. Até o Sábio falou aí, ó. Oração sem É, ação perde o sentido. exatamente. Deixa o pessoal aqui, ó. Andresa está dizendo, Assis, para mim aparecem falhas na transmissão dele. O Moisés também disse que foi o de Assis. Bom, então, de qualquer forma, o áudio de Assis, mesmo tendo essas pausas, deixa eu ver, foi mais isso. Mesmo tendo essas pausas, mas o áudio a gente consegue ouvir bem, o Assis. Mas você conseguiu entender, Assis, essa colocação do orar e a ação? Também, claro, claro, porque orar não é somente repetir palavras, né? É ação de pensamento, é ação de energia. Então, essa oração é essa orar em ação que é importante. Porque se ficar parado também não vai resolver nada. Sem ficar se excluindo, esperando acontecer, também não estamos fazendo nada. O que estamos fazendo de diferente? Não? Jesus, quando falava, dizia assim, que diferença fazem? Que fazem diferença os escribas e os fariseus? Né? Então, a gente tem que estar em ação. Um dos exemplos, Assis, que eu mais admiro, né, nesse sentido, né, da oração que é feita em movimento, é a Madre Teresa de Calcutá, né? Mas Teresa é um exemplo. Irmã Dulce é outro exemplo, né? Isso. Eu costumo falar, né, da Madre Teresa, porque quando alguém questionava, né, que ali tinha um conjunto completo, né, de situações, né, de preconceito e tudo, e quando alguém chega para ele e pergunta assim, qual é o seu Deus, né, qual é a sua religião, e para ela mesmo sendo católica e freira, né, ela colocava o ser humano acima de qualquer outra questão, né, de rótulo religioso, tal. E isso é um exemplo para nós todos, né, como humanidade, né, que a gente tem a nossa religião, as nossas convicções religiosas, sim, mas o que vai contar mesmo é a nossa vivência, né, Cis? Não são nossas ações, né? Esse é o que a gente faz, né? Isso é o que é importante. Isso. Cis é um trabalhador que daqui admira muito, porque para ele não tem hora para trabalhar, para ele enquanto a gente pode até dizer que enquanto ele descansa, ele carrega pedras. Isso. Uma pessoa que aqui, ó, humildade em pessoa, e eu concordo. Você, Assis, é uma pessoa, né, que se dedica muito ao trabalho, ao próximo, se dedica à casa espírita e à causa espírita, né? E essa vivência sua, eu acho que quando a gente às vezes diz assim, mas eu não consigo ser, né, uma Madre Teresa de Calcutá. Ok, então vamos pegar exemplos mais próximos da gente. Tem o Assis aqui, né, que está se colocando à disposição e tem as suas atividades profissionais, tem as suas atividades espirituais, né, na casa espírita, e está sempre disposto. E a gente ainda na casa vizinha aqui, né, na cidade vizinha, ainda liga para ele e pede socorro, e ele está aqui, e ele ajuda, e aqui pertinho também, né, em São Joaquim do Monte também, o pessoal Assis, o Garcia, né, liga para Assis, e aí Assis vai lá, quer dizer,
A gente não precisa ser uma Madre Teresa de Calcutá para trabalhar. A gente pode seguir os exemplos maravilhosos do São Francisco, como a gente diz aqui, mas o nosso São Francisco daqui de pertinho, o Salvador. Como é, assim, trabalhar tanto assim? Olha, eu fui acostumado desde criança a trabalhar, né? A trabalhar muito. A trabalhar, estudar desde criança. Cheguei a trabalhar em 2 lugares ao mesmo tempo, um de dia, outro numa escola à noite, na cantina, estudar à tarde, trabalhar no mercadinho. Então, fui acostumado a muito movimento na minha vida, né? E se eu ficar sem trabalhar, eu fico irritado, né? Porque aí eu perco peso, eu fico estressado, né? E nesse período de pandemia, que não podia fazer muitas atividades, tive o sítio, né? Que eu passava o dia todo lá no sítio trabalhando. Isso ajudou muito, né? A não me estressar. E fazendo as coisas em casa também, né? Então, na hora da gente fazer as coisas para os centros espíritas, dentro do movimento espírita, a gente tem que ter essa consciência que nós tivemos necessidade, como o Apolo teve muita necessidade, que ajudou foi Ferreirinha. Ferreirinha estava sempre disposto, toda semana, no Apolo, ajudando, e foram uns 10 anos, né, de ajuda. Então a gente tem que retribuir, né? Que recebeu, temos também que fazer para os outros. A gente sabe que os outros também têm necessidades. Então temos que arregaçar a manga né? Às vezes a gente acha que... Eu, por exemplo, se eu ficar sem fazer nada, eu fico cansado. Vou trabalhar no outro dia cansado. Quando eu faço alguma coisa, trabalho, corro, faço algumas coisas, no outro dia eu estou tranquilo para trabalhar. Então, eu adquiro energias com esse trabalho que fazem bem para mim, que eu gosto de fazer. Então, isso me traz energia. E essa energia me deixa pronto para o outro dia. Por isso que eu gosto de fazer esse trabalho. Isso aí fica um exemplo, né, para a vida da gente, que às vezes a gente fica reclamando, porque, né, não consegue isso, não consegue aquilo, porque a gente tem mania, né, de estar reclamando das coisas, né? E assim sempre faz algumas colocações que eu gosto muito. Eu vou trazer um momento aqui para um comentário, para um momento fofura e reconhecimento. A Aparecida Silva, ela diz assim: boa noite, Assis, boa noite, meu irmão Leandro. Eu acredito que a espiritualidade, ela não erra de endereço. Não foi por acaso que ela bateu na porta de Tiago e Marina, e hoje me deram um bem tão precioso, chamada Iane, a neta de vocês, né? Diga-se de passagem. É uma coisa tão importante, né? Que chegou num momento tão lindo, né? Da vida de vocês, né? Exatamente, na hora certa. Exatamente. Terezinha está dizendo assim: aproveitar as oportunidades que Deus concede na jornada. Que bom, exatamente, Terezinha. Quanto mais a gente reclama, mais a gente... Porque assim, a gente esquece que a gente nunca reclama de coisa boa, né? Só reclama de coisa ruim, né? E aí, se a gente reclama de coisa ruim, clamar é pedir. Reclamar é pedir de novo. E de novo o quê? Aquilo que a gente está falando, de coisa ruim. Veja como é que a gente não deveria estar reclamando, porque a gente está pedindo de novo a mesma coisa. Vamos evitar estar reclamando. Reclamando, né? Exatamente. Assis, dentro dessa questão, né, do que você estava falando agora há pouco, você considera que as crises que a gente possa passar, elas afetam também o lado espiritual, Assis? Olha, Leandro, que a crise afeta, o lado espiritual afeta. Porque, por exemplo, tem pessoas que têm uma tendência a ficar deprimidos, né? Entra em depressão. Então, essa pessoa que tem essa tendência vai ficar deprimida. Ela começa a ter pensamentos negativos, tudo, e vai ficando deprimida, né? E a crise faz isso, né? Essa crise momentânea que estamos passando é financeira, é de saúde, né? E essa crise está levando muita gente à depressão. Não vamos dizer que é a crise,
é a situação que a crise está levando a pessoa. Então, a gente está vendo muita gente aí passando por momentos difíceis. Pessoas reclusas, pessoas que não aguentam mais, né? Pessoas que não têm a paciência. Eu vejo aí, no dia que foram abertas um pouco as portas das coisas, o pessoal parece que uma sede imensa de correr para lugares, para a praia não cabe ninguém mais, tanta gente que tinha. Aí você vê também os bares. Eu fico olhando à noite aqui em Bezerra, no final de semana, eu digo, meu Deus, não tem pandemia. As pessoas estão agindo como se nada houvesse. Eu estive agora em Recife, visitando a família, que eu passei de janeiro até setembro sem ir ver minha mãe, né? Ela tem problema de saúde e evitar o contágio, né? E lá, conversando com meu sobrinho, ele disse, tio, essa noite no hospital, 12 pessoas entraram na UTI, numa noite no hospital. Quer dizer, as pessoas estão vacinando, isso o pessoal está achando que não tem mais pandemia. Então está facilitando muito o povo. Ainda é necessário se cuidar e muito, né? Quem está vendo aí a Europa como voltou, né? Parece que a gente parece que a gente só aprende mesmo, né, na dor, né, assim. Madura, né? Tem hora que a pessoa parece que tem que passar por uma dor muito grande para aprender. A gente tem que aprender a ser disciplinado. Né? A gente se disciplinar, porque a gente não gosta de ser de disciplina, não. A gente gosta de fazer as coisas na hora que dá, na hora que quer, né? E a disciplina é muito importante na vida da pessoa. Como minha mãe dizia, né? Hoje ela não está mais falando direito, mas ela dizia o seguinte, tempo é questão de prioridade. Você é que diz a prioridade é que vai dar as coisas. Porque tempo a prioridade é que vai dizer. É verdade. Meu pai costumava dizer algo semelhante, viu, Assis? Ele dizia que tempo é uma questão de escolha. Você tem que escolher o que é melhor. O que quer fazer primeiro, né? Exatamente. E outra coisa, uma frase de minha mãe é o seguinte, se você tiver algo para ser feito, dê para alguém que não tem tempo, porque ela vai achar um tempo e faz. Quem é desocupado nunca vai fazer. Interessante que eu tava tentando lembrar disso aí, assim, um pouquinho antes, quando você tinha falado, né, sobre estar sempre ocupado e tal. Essa semana, a gente fazendo aqui os nossos estudos, né, que a gente continua os nossos estudos, só que de forma virtual. Aí eu comentei essa sua frase, né, exatamente o que você falou agora. Dê uma tarefa para quem é ocupado, uma pessoa ocupada. Porque se você der para quem está desocupado, vai estar sempre arrumando um motivo para não fazer. Não fiz por isso, não fiz por aquilo, depois eu faço, e o negócio nunca sai, né? Vai adiante e não sai, né? É como a Terezinha Pires está dizendo aqui, ó, disciplina, disciplina, disciplina. Exatamente. De Menezes. O Emmanuel, né, que falou pro Chico, né? Disciplina, a gente, né? A Terezinha mora em Itaperoá. O que a gente precisa é de mudanças urgentes, mas sem pressa, como diz Bezerra de Menezes, né? Urgente, mas sem pressa. Porque toda pressa é inimiga da perfeição, né? E aí você acaba fazendo o errado, né? Não. Assis, o que é que o Espiritismo tem falado, assim, para esses momentos, né, que a gente tem vivido agora, né? Ou para os momentos, né, com tanta dificuldade, com tanta dor, com crises, doenças, tal. O que é que o Espiritismo responde para esses momentos, Assis? O Espiritismo
o Espiritismo tem também a fala de futuro, fala de momento e de Como fala de futuro. futuro, e como fala de futuro, né? O Espiritismo abre para a gente um horizonte muito grande para o futuro, para um momento melhor. Que a gente sabe, todo mundo quer que o mundo passe para o mundo que essa transição, né, que a gente está passando para um mundo de regeneração, todo mundo quer que chegue um mundo de regeneração, né? Para chegar a um mundo melhor e tudo mais. Mas tem que ter a transição. Essa transição é isso que a gente está vivendo hoje. Essas mudanças, que o Espiritismo vem nos avisando, nos colocando isso aí, que essa transição vai durar um bom tempo. Agora precisa a gente contribuir, porque quem vai mudar não é o planeta Terra, são as pessoas que estão no planeta Terra que tem que mudar. E quando a gente mudar, muita coisa vai transformar. A gente vê agora, nas simples coisas, como defender a natureza, né? Não poluir. Né? Todo mundo diz assim, não, porque as pessoas estão botando esgoto no mar. Mas você quer ter o esgoto na sua casa, não quer? Você quer ter sua água encanada na sua casa. Né? Você quer ter o seu gás para queimar. Né? Então, todo mundo quer. Agora, como é que a gente vai fazer o uso dessas coisas? Como é que vai contribuir? Então, a gente está passando por essa transição, nova descoberta, né? A gente tem que descobrir, os cientistas têm trabalhado aí, certo? A gente vê que antigamente uma lâmpada gastava tantos quilowatts por mês, hoje ela já gasta 10 vezes menos, né? Então, a gente vai vendo, vai descobrindo essas energias limpas, aproveitar a energia eólica, a energia solar. Então, tudo isso vem contribuindo para essas mudanças. Tem um cientista que dizia o seguinte: o maior inimigo da natureza é a miséria. Então, quanto mais miséria o povo tem, mais ele vai destruir a natureza. E, para isso, a gente tem que se acostumar a mudanças, né? Para contribuir com a natureza, porque o futuro aí vai ser melhor. Como vai ser melhor? A gente não porque vai destruir o planeta, não vamos destruir. Nós vamos melhorar e vai melhorar tudo isso aí. A gente vê a agricultura produzindo muito mais que se produzia antes, na mesma área. Está usando veneno, tá, mas vai diminuir, vai melhorar essa condição. Então, a gente tem que acostumar a fazer as coisas certas para dar certo. Se a gente fez errada, não deu certo, então vamos fazer certo para dar certo, né? E o Espiritismo vem falando isso, quando ele fala no Evangelho, da missão do homem inteligente. Né? A missão do homem inteligente é para isso, é para ajudar, para trazer aqueles que estão lá embaixo para um patamar melhor. Então, isso é o que precisa, né? É melhorar a gente, a consciência. E por que demora tanto a 6? Eu estou lhe perguntando porque tem muita gente que me pergunta, faz essa pergunta, eu vou repassar para você, porque muitos que estão acompanhando ou vão acompanhar depois, muitas vezes se questionam, mas por que demora tanto para a gente chegar nesse planeta de regeneração? Por que demora tanto essa transição? Explica para a gente aí assim, por que demora tanto? Porque a gente é muito recalcitrante, a gente não quer mudar. A gente quer mudar os outros, mas não quer mudar. Então a gente fica batendo naquela tecla que não muda. Tem gente que é assim, eu morro, mas não mudo, né? Coitado desses que não querem mudar. E a gente tem que estar mudando, porque tudo se transforma. A natureza está em movimento, tudo está em movimento. A gente tem que mudar, contribuir. E como é que vai mudar? Se a gente não muda nossos pensamentos, a gente não muda a nossa maneira de agir. Então é preciso a gente mudar. Primeiro a gente tem que mudar. Se depois que a gente mudar, aí o mundo se transforma. Então essa fase demora, porque nós demoramos. Viu? Como a gente é teimosos, indisciplinados, então a gente precisa muito. A natureza não dá salto, né? Nós, do homem da caverna até agora, trazemos ainda muito resquício e está muito atual, né? A gente vê essas violências todas que vem acontecendo no mundo. Por quê? A gente não se transforma.
Quando a gente se transformar, aí o mundo será transformado. Então, tanta violência, tudo a gente trazendo ainda da época do homem da caverna. Precisamos ainda sair desse patamar de homem da caverna e para um homem mais moderno, né? Com pensamentos melhores e com ações melhores. E por falar em mudança e demorar para mudar, eu tenho certeza que tem uma pessoa aqui que conhece muito bem, né, a cabeça das pessoas. É a Érica, né, Com certeza, esses dois grandes trabalhadores do Cristo, grande noite. Com certeza ela sabe o quanto a gente, como ser humano, tem dificuldade, né, de mudar, é birrento, né? A gente tem dificuldade de se compreender e principalmente de querer compreender o outro. Tem tudo isso, né, Assis? É. Deixa eu trazer uma pergunta aqui. Eu queria dizer para o pessoal que está acompanhando que a gente tem, né, nesse bate-papo, a gente tem as perguntas que a gente busca trazer, tem as perguntas que surgem no momento, e a gente dá também uma prioridade às perguntas que vocês possam fazer, tá certo? Que é só fazer os comentários, a gente traz. Olha, o César. Opa, César. Está fazendo uma pergunta aqui. Como o Espiritismo interpreta ou vê as consequências da pandemia? Uma bênção para os espíritas? Olha, tudo é bênção, né? A espiritualidade sempre traz alguma coisa, são bênçãos para a gente. A gente pensa que a dificuldade é totalmente ruim, não, mas a gente está aprendendo com ela. A gente só cresce na dificuldade. O mundo só muda com as crises. Quando chega as crises, a gente encontra soluções para ela. Mas se nunca chegar a crise, como é que ele vai crescer? Se um atleta não fizer os exercícios, como ele vai ser o atleta, né? E são difíceis os exercícios. Então, a gente também, para ser melhor, temos que exercitar. Temos que passar por dificuldade. Para quê? Para ficar mais forte. O homem que não passa por uma dificuldade não será forte. Então, são essas dificuldades que fazem com que a gente se fortaleça, são essas vivências, né, que a gente passa, que traz para a gente essas experiências que fazem a gente sempre mais forte. E dentro dessa questão que você falou, até anotei aqui que você falou do atleta, e todo atleta que faz exercício, né, todo exercício causa dor, né? Mas a dor, a gente sabe que é passageira e que o resultado depois dessa dor é exatamente esse o objetivo, né, Assis? Por isso, que a gente saiba como passar por essa dor, né? Para chegar ao pódio, tem que passar pela dor, né? É que a gente tem essa mania de querer chegar ao pódio na facilidade, né? Não existe isso. Não existe jeitinho para chegar nisso. É verdade. O Janaci, grande abraço. Grande Leandro, abraço do seu amigo Janaci Mário. Abraço para ti, Janaci. Deus te abençoe, tudo de bom. Assis, vamos falar agora, a gente está falando de Espiritismo em Movimento, então vamos falar agora um pouco sobre o movimento espírita. Movimento espírita e espiritismo, Assis, são a mesma coisa? Não são a mesma coisa, estão ligados, mas não é a mesma coisa. Espiritismo é a doutrina, né? É a religião, essa doutrina, como ela está constituída, com os princípios fundamentais, os livros, né, os estudos, isso é o espiritismo, toda a lição que ele nos traz. Já o movimento espírita é o que os espíritas fazem do espiritismo, que são os trabalhos, que são as reuniões, que são esse intercâmbio entre as casas espíritas, são campanha do quilo, são palestras. Então, isso é movimento espírita, indiferente da religião. Agora, estão ligados, né? E a religião precisa do movimento espírita, como o movimento espírita precisa da religião. Então, estão intimamente ligados. Agora, o que é movimento espírita é o que se faz dentro do espiritismo, é o que se trabalha, né?
Agora, nem sempre faz algumas coisas, também faz coisas erradas, né? Algum movimento espírita. Então, precisa estar bem atento o que é que a doutrina diz e se o movimento está correto. O que está sendo feito, se está dentro daquilo que preconiza a doutrina. Porque tem muita casa inventando coisa, né, Cis? Pessoas gostam de novidades, né? Nem sempre novidades são certas, né? E a gente, Raul Teixeira conversando uma certa vez conosco lá em Caruaru, na Fafica, foi uma tarde de conversa com ele. Está lembrado, né, Leandro? E ele disse, olha, quando você vê uma novidade, analise bem, porque essa novidade, muita gente gosta de inventar coisa e nem sempre é certo. Então tem que estar bem atento. Olha o que diz a doutrina, né? Olha as obras da doutrina, as obras básicas, porque uma pessoa quer até mudar as obras básicas, mas aí não conseguiu nem entender tudo, como é que a gente vai mudar? Né? Tem que entender bem o que está nas obras básicas para poder praticar. Quem não aprendeu nem a base. Isso. A Creonice está dizendo, e esse é um trabalho solitário. Nós fazemos só, pertence a cada um. Eu, inclusive, aproveitar que você citou o Raul, eu quero lembrar o pessoal que está acompanhando e que vem acompanhar depois, aqui em Caruaru, 2 casas se unem pelo 3º ano para promoverem um evento, chama Seminário Espírita Revivendo Jesus, normalmente no mês de novembro. Este ano vai ser no dia 27, 28 e 29, agora de novembro. O tema central vai ser o Sermão do Monte e as Bem-aventuranças. E aí eu conversei com o Josemar Sabino, né, que é um dos dirigentes, trabalhadores lá da SEEC, que é uma das casas que está promovendo, e aí ele até me pediu, né, para divulgar. Estou aproveitando aqui e a gente vai divulgar durante esse período até lá. E aí vai ter a presença, inclusive, do Raul Teixeira. Esse ano vai ser de forma virtual, né? Vai ser através da internet. A programação a gente vai divulgar aí depois, mas vai ser pelo Face, né, da SEEC e através do YouTube também. E a gente aqui vai estar fazendo essas divulgações. Os palestrantes já confirmados são Alberto Almeida, que é do Pará, Ana Tereza Camasmi, do Rio de Janeiro, Emanuel Cristiano, de São Paulo, Frederico Menezes, de Pernambuco, Ivana Raiski, de Goiás, Raul Teixeira, do Rio de Janeiro, Saulo César, de Goiás, e Severino Celestino, que é o nosso professor aqui, né, da Paraíba, que vai estar presente, e é um amor de pessoas super simples. Então, vocês acompanhem, né, que a gente vai estar aqui divulgando. Vai ter também algumas apresentações artísticas com Alan Vilches, Evandro Oliva e Valda Sedícias. São essas atividades que o pessoal vai promover e seria interessante que vocês pudessem acompanhar. Vai ter muita coisa boa. É bastante gente de peso, né? Peso, com certeza. Eu, de peso, só a barriga. Mas vai ter muita gente de peso aí, muita gente boa mesmo, né? Seria muita coisa boa, inclusive, para aproveitar, viu, gente? Para a vida. E aí, dentro dessa questão do que você falou e do que o Raul nos disse lá naquele dia, eu pergunto para ti, Assis. Eu pergunto para ti, Assis, o que é que hoje a gente poderia dizer que dá para a gente atualizar no movimento espírita? O que é que a gente pode atualizar? Olha, tem muitas coisas que a gente tem que fazer. Eu acho que essa unificação, né? As casas espíritas, né? Se unirem, porque existem movimentos paralelos
tem algumas casas espíritas que não estão entendendo a obra básica, é o estudo, né? Estudar a base, para partir disso aí, porque dentro da ciência, diz o seguinte: quando a gente está fazendo alguma experiência que vai fazendo, elas não dão certo, a gente tem que abandonar todas essas experiências e voltar para o início. Então, partir do início novamente para começar novas experiências, para obter resultados, né? Então, sabendo já que onde partir, fica muito mais fácil. Então, a gente está precisando fazer um movimento desse. Eu lembro bem que a gente tinha um movimento de Intercept, também ajudava muito as pessoas a se integrarem, as pessoas começarem a conversar, né? Porque a gente vê o seguinte: as casas espíritas se isolam. Então, o que tem que se fazer é se unir, né? Esse isolamento não chega, cada um pensando de uma maneira, cada um quer fazer de uma maneira. A gente tem que se unir mais. Quando a gente se une, tem muito mais força, né? Quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente reúne um grupo de pessoas, aí esse grupo tem mais força que uma pessoa sozinha. Então, se a gente começa da base, reavaliando as bases e reavaliando os erros, a gente avalia os erros, depois de encontrar onde a gente está errando, a gente abandona esses erros e parte para os acertos. Agora a gente tem que fazer, né? O movimento espírita tem que fazer isso, tem que se unir, não achar que é melhor de uma casa melhor do que outra, né? Às vezes uma casa pequena tem as ideias maravilhosas, o pessoal, né? Fica querendo competir, né? Isso, que coisa horrorosa. Né? Cada um querendo um evento maior do que o outro, né? Então, isso aí não leva a nada, não. Isso aí traz mais dificuldade do que melhorar o movimento espírita. É preciso a gente estar consciente disso, a gente ser humilde, né? Precisa da humildade, a gente precisa muito praticar humildade aí. Perfeito. Dentro dessa questão, Assis, que eu vejo que a gente pode aproveitar, né, nesse processo de atualizar, né, o movimento espírita, eu acho que uma das coisas que a gente poderia aproveitar como exemplo seria o fato da gente falar simples, né? Acho que a gente, como movimento espírita, a gente precisa falar mais simples, falar uma linguagem mais simples para as pessoas poderem entender, trazendo exemplos, né, da vivência diária, para que as pessoas pudessem entender, fazer como Jesus fazia. Poxa, Jesus falava simples, né? Jesus, para citar os exemplos, ele dizia: vinha um homem descendo de Jerusalém para Jericó e foi assaltado. Todo mundo entende, mas às vezes a gente encontra alguns irmãos querendo colocar uma linguagem tão alta e rebuscada que muita gente acaba não compreendendo. Eu acho que esse foi um dos motivos, Assis, que me empurraram para fazer essas lives dessa forma e chamá-la, né, de live livre. Esse foi um dos motivos. A gente vê pessoas, eu já tive em algumas palestras, eu disse: mas fulano falou bonito, mas não entendi nada. Pois é, aí de que adianta, né? De que adianta a gente falar, né, que na casa espírita existe um encontro chamado, né, que a gente pode dizer, é um encontro hebdomadário. Encontro hebdomadário. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu achei tão estranho que aí eu fui, né, como é que as pessoas chamam? Do pai dos burros, né? Não, pois eu fui pro dicionário que procuram, né? E aí, quer dizer, encontro hebdomadário nada mais é do que o encontro semanal. Não seria mais simples, né, que a pessoa falasse, né, nesse encontro semanal? Aí a gente pode dizer assim, mas veja que ele citou essa palavra e você foi buscar, você aprendeu mais um conteúdo. É verdade, mas enquanto ele falou, eu fiquei ali só pensando o que é encontro hebdomadário.
E aí eu fiquei refletindo, e pensando, e o que é, e eu, durante um período eu não consegui captar o que ele estava falando. Imagina as pessoas que acompanham no dia a dia, na hora que vão acompanhar, por exemplo, uma palestra, e dá nisso aí que você falou. Ou ele falou tão lindo, só não entendi foi nada. E aí, às vezes, chega uma pessoa que diz, adorei, rapaz, a palestra foi para mim, falou tudo que eu estava vivendo. E aí é o que transforma a gente, né, Cis? Exato. A Érica dizendo, lindo exemplo de simplicidade, Leandro. Vamos adiante, que o tempo passa voando aqui quando a gente está nas lives. Jane Dark. Oi, Jane. Beijo para ti. Ela faz parte aqui da família Chico. Estamos com saudade, viu, Jane? Dos abraços, daquele momento de abraço que eu já falei logo no começo. Vixe, você não... Ó, o pessoal fala bem nordestinês mesmo, o pessoal que está acompanhando em tudo que é lugar do Brasil e do mundo. Os trabalhadores da casa, quando a gente voltar, vocês preparem as costelas. Você também, viu, Assis? Prepare suas costelas quando você chegar aqui, que eu vou dar abraço de instalar a costela, viu? Certo. A Érica dizendo, conhecendo essa palavra agora. Pois é, Érica. Para você ver, né? Cadê? E é tanta coisa para ver aqui. Pronto, vamos lá. Assis, você fez parte e faz parte, né, do movimento espírita, inclusive você foi representante, né, durante muito tempo da Federação Espírita na região aqui. O que é que você poderia dizer para a gente, Assis, sobre as maiores dificuldades e os problemas que você tem visto? Eu não estou falando especificamente da federação, não se trata disso, a gente não estou querendo fazer crítica à federação. Falando a um termo de movimento, do que a gente pode ver como dificuldades encontradas para melhorar. Não cabe a nós ficar fazendo crítica simplesmente por fazer. Eu acho que qualquer coisa que a gente for fazer de crítica, ela tem que vir acompanhada de uma sugestão. Se a gente não traz uma crítica ou com uma sugestão depois, a gente passa a ser também parte do problema. Se a gente só fala do problema e não traz solução, a gente passa a ser parte do problema. Então, você que participou durante muitos anos, né, e representante, né, quais foram as dificuldades, Assis, que você tem visto, né, no próprio movimento que a gente poderia aprender para a gente? Leandro, o primeiro problema que eu tive quando cheguei em Bezerro, que assumi o Apolo, era porque a gente não tinha ninguém para fazer palestra, a gente não tinha pessoas com conhecimento, e eu assumi lá e disse ao pessoal, olha, nós vamos ter que preparar o pessoal para assumir, né, as palestras, tudo. Aí eu lembro bem da Nauzira, ela disse, como faz isso? Assim, não tem quem? Eu digo, tem, da Nauzira, e o pessoal daqui. Então vamos preparar esse pessoal. E o pessoal da federação, lembro bem, que eu disse, olha, eu vou precisar de mais de 3 vagas para mandar o pessoal, para o pessoal fazer o preparo. Ele disse, não, pode mandar. Eu, além de mandar 10 pessoas para elas aprenderem lá, né, ainda pedi para a federação hospedar o pessoal lá. Né? Aí eles hospedaram o pessoal lá, receberam os 10 pessoas, e essas 10 pessoas foram a base que ficou na doutrina aqui em Bezerro. Então, esses foram a base. Então, a gente tem que pegar as pessoas e qualificar elas, né? Preparar elas. Agora, a gente não pode ficar esperando que a federação venha preparar esse pessoal em casa. Né? A gente tem que sair. Outra coisa que a gente tem que fazer é se visitar. As entidades, as pessoas nas casas, irem visitar os outros. Os presidentes têm que conversarem, têm que expor suas dificuldades. E quem tem condição mais, e ajudar o outro.
né? Porque, às vezes, o que eu sei pode lhe ajudar. Pode ajudar aquela casa que está iniciando, preparar um grupo de pessoas, né? Porque se a gente não preparar a base, né, que é tudo isso, se a gente não preparar as nossas crianças, que vai ser a base futura das casas de espírito, se a gente não preparar esse pessoal, vamos passar por sérias dificuldades. E não pode o movimento ficar em cima de uma pessoa. Tem que ser um grupo. E esse grupo a gente tem que estar sempre preparado. A gente tem que pegar o jovem que vem aí com vontade de trabalhar, preparar ele, dar as condições e ensinar eles, né? Com a experiência, tudo, para eles não errarem, fazer um acompanhamento, mas deixar o jovem trabalhar. Porque as pessoas pensam que jovem não trabalha, mas trabalha, viu? E abre brechas e vai longe, viu? Trabalho e se dedica. Eu que tenho experiência lidar com jovens, eu tenho visto aí muitos jovens crescerem, viu? Exatamente. A Érica está dizendo assim, é muito necessário, Assis, essa questão da visita. Eu também sinto essa necessidade, Érica. Seria muito, muito bom que a gente se visitasse mais, a gente se visse mais, a gente trocasse, como a gente costuma dizer, né, trocar mais figurinha, né? Isso é importante. Eu queria, inclusive, que meu corpo aguentasse estar mais presente, mas tem essa dificuldade. Mas a casa pode e deve continuar. Temos tido dificuldades para organizar um grupo jovem. Pois é, olha, isso aí que a Crenice está falando. Grupo, a gente envolver, né, Assis, o jovem no movimento nem sempre é fácil, né? Acho que a gente deveria tentar criar um espaço, né, mais adequado para lidar com os jovens e que tivesse o espaço do jovem, né, Assis? Exato. Eu passei um período que, uma vez por mês, o grupo jovem era que fazia a programação de palestra, convidava, com a aprovação da diretoria. Então, eles faziam toda a programação, trazia para a diretoria aprovava e eles ficavam responsáveis pela palestra, pelo palestrante, para receber o palestrante, para organizar a casa naquele dia, era o jovem que fazia. Então, foi assim que eu comecei a conquistar o jovem dentro da casa espírita. E esse jovem, saindo daqui de Bezerro, eles continuaram no movimento espírita. Dentre esses jovens, teve o Tiago, né? Teve o Tiago, teve várias pessoas, né? Não, mas eu digo assim, teve o Tiago, né, que virou palestrante, virou dirigente da casa também, né, tal, e outros, e tantos outros, né? Deixa eu só falar aqui, a Andresa Q. Silva, falando em abraço, só quem ganhou um dos teus, Leandro, sabe o quanto são reconfortantes. Eu fui olhar para ver quem era a Andresa Q. Normalmente ela tinha antes registrado como Andresa Queiroz. A Andresa Queiroz eu lembro. Andresa Q não. Andresa, beijo para ti, meu anjo. Lembra de Andresa, Assis? Logo no começo. Lembro. Uhum. Beijo para ti, Andresa. Como o tempo voa, vamos ver as perguntas mais à frente. Assis, sobre movimentos sociais. O espírito deve se envolver em movimentos sociais? Claro que deve, claro que deve. Eu mesmo me envolvo em muito movimento social. Por exemplo, eu acho que é o único centro espírita de Pernambuco que faz parte de um conceito da ciência social, né? Quer dizer, a gente está envolvido nesse contexto, né, da assistência social. Eu acho que é o único em Pernambuco o centro espírita que faz parte. Quer dizer, a gente tem um mecanismo, e às vezes não usa o mecanismo que tem. E, inclusive, agora estão convidando o Centro Espírita Apolo para fazer parte do Conselho de Deficientes. Quer dizer, isso é importante. Quer dizer,
A gente não é só ficar entre quatro paredes, mas também divulgar. O Apolo, você sabe, ele tem um alcance muito grande da cidade, no meio político, entre outras religiões. Tudo que acontece, nós somos convidados, né, nas palestras dentro das faculdades, dentro das escolas de formatura, a gente está sempre sendo convidado, porque a gente mostrou o nosso trabalho, a gente está envolvido, né? Eu tive envolvido, inclusive foi Dark que aí me convidou para fazer da escola técnica para a formatura, que foi um culto ecumênico. Quer dizer, a gente tem que estar lá, a gente tem que mostrar o espiritismo, a gente tem que se envolver, porque as causas sociais são causas dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita no Brasil envolveu muito essa parte social, né, para das necessidades e tudo mais. Então, a gente tem que estar lá, a gente não pode se excluir, não. Nós somos cidadãos, feito outras pessoas também. Então, a gente tem que estar lá, tem que estar presente, a gente tem não querer ser o exemplo, mas pelo menos dar o exemplo, né? Inclusive, muitas vezes eu estou aqui e recebo uns convites que o executivo da Bezerro, né, prefeitura, manda os convites para a gente se fazer presente, estamos lá. Se eu não vou, eu mando algum representante para estar lá presente nesses trabalhos sociais. Então, isso é importante. E o espírita tem que estar presente, onde quer que tenha necessidade, esteja lá presente. Isso faz parte da doutrina, isso faz parte do movimento, isso é importante. Isso. Dentro dessa questão social, Assis, numa das reuniões administrativas aqui do Chico, uma das coisas que a gente mais conversou, e as colocações muito bem feitas, muito bem feitas por Juarez, o Juarez Soares, né, aqui do Chico. Às vezes a gente se preocupa muito em fazer caridade, né? O movimento espírita se preocupa e fala tanto de fazer caridade, de fazer para o outro, fazer pelo outro. Só que, além disso, a gente tem que buscar integrar o outro, para que o outro se desenvolva, né? Para que o outro tenha a sua independência, né? Porque a gente não pode chegar e dizer assim, olha que maravilha, como a nossa casa faz caridade, né? Essa já é a terceira geração. Eu não entendi porque saiu do ar. Tá, eu vou repetir. Certo, eu vou repetir. Das colocações que muitas vezes a gente vê as pessoas falando sobre fazer caridade, né? A importância de fazer caridade. Isso é importante, sim. A gente tem que compreender que o processo de caridade não consiste somente em você dar ao outro, né? Fazer para o outro ou pelo outro. Porque o outro tem que ter o espaço de se libertar. A gente tem que abrir um espaço, a condição para que essa pessoa se liberte. A gente não pode chegar e se orgulhar, por exemplo, de dizer assim, olha, 3 gerações dessa família que recebem a feirinha da campanha do quilo, 3 gerações recebendo o sopão da nossa casa. A gente não pode se orgulhar por isso, né? Não. A gente está fazendo um trabalho aqui, já preparou a base, certo? E levamos até para o fórum, onde foi aberto uma inscrição para as pessoas apresentarem trabalhos sociais, e Tiago levou esse trabalho para lá, que é promoção social. A gente tem que sair, a gente já fez tanta assistência social, que a gente tem que sair da assistência social para promoção social. O que é isso? A gente preparar aquelas pessoas carentes, preparar ela tanto profissionalmente, né, como a família,
os filhos, a escola, preparar esse pessoal para ela sair daquele patamar de dependência. Então, quando a gente prepara esse pessoal e profissionalmente e dá uma condição melhor a ele, no final, a gente fez o planejamento para ser 9 meses esse projeto. No final dos 9 meses, a pessoa receberia um kit profissional. O curso que a família fez, quer seja de pedreiro, de manicure, né, de salgado, doce salgado, festa. Então, pega esse kit e coloca ela no mercado para ela trabalhar. E dentro disso, a gente está tirando a dependência dela do centro espírita. Eu lembrei, teve uma menina aqui que fez um curso, na época de doces, salgados e bolo, e hoje ela tem uma empresa. Ela tem uma empresa que atende casamentos, festas. Quer dizer, se um grupo pequeno a gente conseguiu tirar uma pessoa, se a gente fizer um grupo maior, todas as casas espíritas, direcionar os recursos que tem para fazer isso, cada vez de uma turma sair uma pessoa, a gente vai ver que vai melhorar muito. Né? E foi baseado nisso aí também que eu busquei fazer um projeto de costura. Né? E esse projeto que eu fiz, a prefeitura viu, né, viu o projeto, aproveitou esse projeto e hoje tem uma escola profissionalizante de costura. Então, essa escola profissionalizante está formando pessoas, empresas vão se instalar na cidade, por causa dessas pessoas preparadas profissionalmente para costurar. Então, já temos bastante gente que fez esse curso e está lá, trabalhando, né? Já está trabalhando, e inclusive tem uma empresa para chegar aí que vai absorver bastante essa mão de obra. Então, as casas espíritas podem fazer um negócio desse, não fazer uma turma grande, mas se tem alguém que sabe costurar, que entende da costura industrial, 2, 3 máquinas preparam em cada horário 3, 4 pessoas, já é alguma coisa, né? Com certeza, Cis. E até coisas simples, né? Até coisas simples a gente pode abrir espaço. Eu quero até dizer, pessoal que é daqui de Camusim e que possa assistir, né, essa live, ou possa inclusive divulgar depois, assim que a gente retornar, né, às atividades presenciais, a gente pode dar um treinamento de como fazer macarrão. Isso. Ok? E aí, o instrutor vai ser exatamente o Assis. Ele fez uma vez aqui pra gente e o macarrão fica uma delícia, gente. Quem quiser depois, né, saber como fazer, pessoal que quiser participar, depois que a gente retornar às atividades, que a gente vai divulgar aqui quando a gente retorna às atividades, e aí quem tiver interesse, procura a gente para a gente fazer um grupo, né, de estudos para saber como é que faz macarrão na hora, para comer logo após, e é uma delícia. Tem também, Assis também ensina como é que faz sabão. Sabão, aproveitando óleo, né, de cozinha usado. Isso. Que mais, Assis? Isso é espiritismo, né? Isso é espiritismo em movimento. Né? O motivo do tema de hoje é espiritismo em movimento. O espiritismo não pode ficar somente nos livros, o espiritismo não pode ficar somente na palavra, o espiritismo não pode ficar somente, seria tão bom, ou somente nas preces. Tudo isso é importante, sem dúvida, só não pode se restringir a apenas isso. Né? O espiritismo tem que ir em busca da sociedade, transformar a sociedade. Faz parte da nossa vivência e motivo, né, da nossa existência, né, como doutrina. Gente, o nosso tempo... Para lembrar. Sim. Só para lembrar aqui, quando fala de casa espírita, dentro da casa espírita eu trabalho, eu estava conversando essa semana com o Tiago, e ele dizendo que a gente não tem que botar uma diretoria qualificada. A gente tem que botar uma diretoria e qualificar a diretoria para poder fazer o trabalho correto. Isso. Exatamente. E o que eu vejo como principal é abrir espaço, né, Assis, para quem quer trabalhar, né? Para quem quer fazer alguma coisa.
vai se colocar, né? E para os trabalhadores também poderem chegar e dizer assim, olha, eu me coloco à disposição, né? Eu gostaria de fazer isso, dar sugestão, né? Porque a gente não pode também esperar, né, que a pessoa adivinhe, né, o que se passa na cabeça dos outros, né, dos desejos de trabalho nessa ou naquela área, né? Uma coisa muito importante também, Leandro, é dizer que as pessoas têm que estudar. Uma maneira fácil de reunir pessoas para o estudo é o ESD, né? A gente tem o ESD aqui, e esse ESD tem trazido muitos trabalhadores para o centro. Aí, às vezes, começa um grupo de ESD com 44 pessoas. Quer dizer, um grupo bom, né? E dentro desse aí, a gente tem visto desenvolver muitas pessoas muito jovens também, e com isso estamos trazendo trabalhadores jovens para a casa espírita, porque ele começa a descobrir, né, que ele é recebido, ele é acolhido, e ele começa a entender a doutrina espírita e tem um espaço para ele trabalhar. E é assim que o Apolo, quando as pessoas chegam no Apolo, dizem, aqui tem uma característica, a maioria das pessoas aqui é jovem e a maioria das pessoas que fazem os trabalhos são homens. Né? Isso é uma das características do Apolo. Pois é, porque se abriu espaço, né, para isso, né? Extremamente importante. Isso, muito importante. Assim, estamos chegando ao final, o tempo voa. Tem uma frase que você costuma dizer, né, que o relógio não é espírita. O relógio não é espírita, que ele passa muito mais rápido. O tempo voa, né? O tempo voa. E aí eu queria que você pudesse fazer suas colocações, assim, se talvez alguma questão, né, que a gente possa ter esquecido de abordar na noite de hoje, que seja importante a gente abordar ainda hoje. Leandro, o que eu quero, para encerrar a minha participação... O sábio está dizendo, que pena. Dizer que as pessoas não esperem, faça acontecer. As pessoas estão esperando as coisas acontecerem. Não espere, faça as coisas acontecer. Porque muitos espíritas ficam aguardando, ficam esperando. Quer ver uma coisa? Esse momento que a gente está vivendo hoje, né, de pandemia, esses problemas de envolvimento das pessoas dentro do movimento, né, esse momento de violência, a gente só pode conseguir mudar tudo isso a gente não praticando a violência, a gente trabalhando, a gente entrar em movimento, se movimentar, não esperar que as outras pessoas façam para a gente acompanhar. Sempre todos nós temos ideias boas, mas quando você for dar uma ideia dentro de uma casa espírita, assuma a ideia. Você assuma, porque tem pessoas especialistas em dar trabalho para os outros. Né? Dizer, para fazer assim, assim, mas não assume. Mas quando você espírita, tiver que fazer, assim, dar uma ideia, eu vou assumir, eu faço isso. Então, assuma o trabalho, assuma a tarefa, né? E não para mandar os outros fazer. Então, a gente precisa disso, desse movimento, gente. A gente precisa ter disposição. Não gastar energia só com planejamento. Gastar energia com a execução do trabalho. Porque a gente planeja e não faz nada. Né? Então, a gente tem que dar o primeiro passo. Né? Dar o primeiro passo em busca de fazer muito, né? Porque quando a gente divide as tarefas, multiplica as ações. Então, a gente tem que dividir com os outros, né, para não centralizar em você, para que as ações sejam multiplicadas. E as pessoas aí ficam esperando uma oportunidade. Às vezes tem vergonha, né, de dizer que faz, que quer fazer isso ou aquilo. Mas a gente tem que descobrir, a gente tem que abrir, né, as casas espíritas. Não abrir para novidade e coisas novas, mas abrir para novas oportunidades para pessoas que estão querendo aí trabalhar, estão querendo ajudar. Vamos abrir as portas para essas pessoas. E outra coisa que a gente tem que mudar, assim, é tirar na nossa cabeça muito preconceito que a gente tem contra outras religiões, contra
pessoas chegam na casa espírita que aquela pessoa não é digna de estar ali. Não, todos são dignos, gente. E a gente está na casa espírita porque a gente é doente da alma. Tem que curar nossas almas e ajudar os outros também a se curarem. Que não foi bom ser bem recebido na casa espírita, então vamos fazer a mesma coisa. A partir das nossas necessidades, a gente faz para os outros, para suprir a necessidade que o outro está passando. Então aí, o pessoal está no braço aberto, estão querendo trabalhar, o jovem, então vamos abrir os braços para esses jovens. Você sabe, Assis, que há alguns anos atrás, veio uma pessoa que disse para mim assim, Leandro, eu não vou, eu vou deixar de vir. E aí eu disse para ela, minha filha, por que você vai deixar? Ela disse assim, eu não me sinto digna de estar aqui. Aqui é um lugar que a gente sente uma vibração tão boa, é um lugar abençoado, e eu não me sinto digna de estar aqui dentro. Aí eu disse a ela, minha filha, deixa eu só lhe contar um segredo. Se você for procurar uma casa onde você vai encontrar todas as pessoas perfeitas, você vai encontrar um lugar sem dirigente, sem palestrante, sem ninguém. Porque não existem pessoas perfeitas. Estamos todos aprendendo, estamos todos aí, né, nessa luta de nos aperfeiçoar. E, como você bem disse, né, estamos buscando a nossa modificação interior, a nossa cura da alma. Uma da coisa que você falou sobre tempo, né? O tempo, a Gorete, né, que a gente chama aqui de Gogó, ela gosta muito de dizer, e eu concordo plenamente com ela, que ela diz assim, minha gente, não há mais tempo, nós estamos perdendo tempo, né, de fazer algo, o tempo está passando e nós não estamos vendo mudanças, vamos mudar. Eu não sei se ela está acompanhando hoje, se ela estiver acompanhando nesse momento, coloca aí, Gogó, depois a tua frase, tá? Né? Que não há mais tempo, a gente vive realmente perdendo tempo, né? Com essas questões, e muitas vezes reclamando, né, Assis? A Creonice disse assim, chegar no centro com uma mão cheia de ideia e outra mão com a solução. Pois é, Creonice. Né? Isso, concordo, pelo menos concordo plenamente. Isso. Bom, deixa eu só colocar aqui para... O Sávio disse assim, obrigado, Assis e Leandro, por auxiliarem nesse momento de esclarecimentos acerca da doutrina espírita. Muitos foram, são e serão auxiliados com esses esclarecimentos. É interessante que a gente não faz ideia, Assis, né, da dimensão, né, de uma live dessas, né, que vai ficar, né, na rede aí, que as pessoas vão poder assistir depois, né, e o quanto vai poder ajudar alguém, né, nessas reflexões de vida e tal. E o Adelson Andrade está acompanhando a gente também. Beijo para ti, Adelson. Né, então a gente não faz ideia, né, do quanto a gente pode realmente trazer de reflexão, né, para a vida. Então eu agradeço muito a Deus a oportunidade que a gente está tendo, né, de fazer essas reflexões. Assis, querido, você tem mais alguma colocação para a gente fazer? Porque a gente vai encerrar fazendo uma prece. Só agradecer por essa oportunidade, né? Essa oportunidade de fazer minhas colocações. As colocações que eu faço são as colocações que eu vivo, são as experiências vividas nesse mais de 40 anos dentro da doutrina espírita. Já errei bastante dentro da doutrina, mas tive a oportunidade de acertar e com essa experiência eu poder ajudar, né? E também esclarecer as pessoas que tudo isso aí, tudo isso que a gente vive hoje, tudo isso vai passar, certo? Vai passar e vai ficar em nossa mente. Quem quiser aproveitar, feito diz a nossa irmã, não vamos perder tempo. O tempo urge, né? E se a gente ficar para trás, o tempo vai embora, a gente perde o tempo. E a oportunidade, a gente tem que estar na porta da frente esperando ela passar. Quando a oportunidade passa, a gente segura ela
pela cabeça e vai junto. Porque se a gente não estiver prestando atenção lá no quintal, ela passa, a gente não vê. E essa oportunidade essa pandemia é uma oportunidade muito grande para a gente mudar nosso pensamento, renovar nosso pensamento e buscar novos horizontes. Quem está precisando de novos horizontes. É verdade, Assis. Olha o reconhecimento aqui do Rosinaldo, eu me junto a ele, né, nesse comentário dele. Sou muito grato a Assis pela paciência de me esclarecer a doutrina espírita. Graças a ele, sou espírita hoje. A vivência é incrível, né? Rosinaldo é um grande companheiro nosso, inclusive profissionalmente, que a gente trabalha com apicultura, né? E foi nesse trabalho de apicultura que a gente começou a discutir sobre o espiritismo, e ele foi se envolvendo, e hoje ele é um dos nossos trabalhadores, né? É isso. Bom, gente, chegamos ao final, né, desse momento. Gostaria de pedir a vocês, que a gente vai pedir a Assis para fazer uma prece, a vocês que estão em casa, esse é o alcance, né, da internet, que a gente pode aproveitar, as pessoas estão em casa e estão aí acompanhando, coloquem um copo com água aí, para durante a prece a gente pedir à espiritualidade que possa fluidificar a água, ou magnetizar a água, para que vocês possam tomar. No Espiritismo não se promete curas. Se vocês chegarem em qualquer lugar e tiver algum trabalho que prometa a você uma cura, desconfie, né, Assis? Desconfie disso, né? Muito. Mas aí vocês coloquem a água para fazer essa fluidificação ou magnetização, como queiram chamar, durante a prece que a Assis vai fazer, também pelos doentes da alma, pelos doentes do corpo físico, que eles sejam auxiliados, que eles inclusive abram a mente para a vida, porque a vida não significa apenas ter um coração pulsando, a vida é muito mais do que isso. Que a gente se concentre nesse momento, porque o momento da prece é um momento extremamente importante. Não são apenas palavras ditas. Nesse momento, a gente mobiliza muita energia positiva. E a gente pode, dessa forma, alcançar até mesmo curas. Mas a gente nunca promete cura. Isso pode acontecer? Pode. Pode acontecer melhoras, inclusive de saúde física? Sim, pode. Mas a gente nunca, em momento algum, pode estar prometendo nada. Porque nem Jesus andou prometendo nada, né? Nem mesmo de cura. Vamos à prece, querida? Vamos à prece. Vamos lá. Vamos elevar nosso pensamento ao alto. Vamos unir nossos pensamentos nos desejos sinceros para que possamos, através dessa prece, reunirmos as energias necessárias, absorver as energias advindas da espiritualidade, possamos absorver os fluidos para que esses fluidos possam nos organizar a parte física, a nossa mental e espiritual. Jesus, queremos te agradecer, Jesus, por esse momento. Esse momento que estivemos reunidos em teu nome. E aqui aprendendo, Jesus, a doutrina espírita sobre o movimento espírita. Que esse movimento, que essa doutrina possa ser cada vez mais abençoada. Mas quero em particular, Jesus, te pedir por esses nossos irmãos que estão passando hoje por dificuldade, por desequilíbrio físico, mental e espiritual. Que nesse momento a espiritualidade possa os ajudar essas famílias que estão passando por dificuldade. Mas que também proteja e ampare
todos os profissionais da saúde envolvidos nesse trabalho para a cura dessa pandemia, para ajudar as pessoas dos hospitais, os agentes de saúde que estão indo de casa em casa para prestar o auxílio, e, em particular, os cientistas, que eles sejam inspirados para trazer o melhor, para que consigam resolver a questão da vacina, para livrar a população, toda a humanidade, desta doença que está trazendo tantos problemas. Mas que sabemos, Jesus, que isso aí tudo vai passar. E que através da espiritualidade vamos receber ajuda. Ilumina cada um de nós. Nesse momento, fluidifica a espiritualidade dessas águas que foram colocadas, que essa água possa trazer o equilíbrio para nossos irmãos, que os fluidos dessa água possam os ajudar, trazendo-lhe paz, trazendo-lhe conforto, trazendo harmonia em seu lar. Sabemos, Jesus, que somos fracos, somos pequenos, mas através de tua ajuda conseguiremos andar, dar um passo para a frente e para o alto. Que Deus nos ilumine, que Jesus nos proteja, que assim seja. Que assim seja. Eu queria, em nome do Chico, em nome de todos nós aqui que estamos acompanhando, eu queria agradecer a você, Assis, por ter aceito o convite, né, um tema atual, um momento, né, que a gente precisa trazer o Espiritismo para essa linguagem e para essas reflexões. Eu queria também agradecer a todos vocês aí, gente, que estão acompanhando até agora, os que acompanharam em algum momento. Obrigado pela atenção, obrigado por terem participado com os comentários. A gente espera de coração, né, que tenha alcançado o objetivo, né, de fazer reflexão para a vida. É isso que a gente sempre busca aqui nessas lives, que são livres, possam libertar a gente, né, do escravo que a gente é das nossas próprias atitudes, né? A gente é livre para fazer o que quiser, mas somos escravos da responsabilidade, né? Do que a gente faz, né, Assis? Com certeza. Como dizia Ferreirinha, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Exatamente. Valeu, gente. Beijos a todos, muita paz, Deus abençoe. Até o próximo domingo. A gente vai estar aqui com mais um tema, mais um convidado abordando essas temáticas do dia a dia. Tá bom, gente? Beijos a todos, paz e luz. Um beijo para todos. Um beijo para todos. Valeu, Assis, queridão. Até a próxima, viu? A gente vai fazer outras, né? Faremos outras aí. Espero que a pandemia deixe que a gente... Eu acho que a pandemia deixa a gente se encontrar, né? Com certeza. Valeu, gente. Paz e luz.